Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurovila, o podcast do INCT Neurotech R, um espaço de conversas profundas que transformam mentes e constroem futuros. Eu sou Ana Paula Lage, membro do Comitê Gestor do INCT, da Escola de Medicina da UFMG, e hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa saúde, comportamento e desempenho. Exercício físico. Afinal, existe uma dose certa? Quando o movimento deixa de ser apenas físico e passa a ser neurociência aplicada. Surge uma discussão entre limites, benefícios e riscos. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Até onde o corpo e o cérebro se fortalecem juntos. E quando o excesso pode começar a cobrar um alto preço. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber 3 convidados incríveis. Ao meu lado, professor Marco Romano Silva, médico psiquiatra, professor da UFMG e coordenador do INCT Neurotech R. Maria Eduarda Dantas de Matos, atleta medalhista de Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025. E Dr. Michael Albuquerque, professor da UFMG, especialista em neurociência e psicologia do esporte e atual diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu gostaria de saber quem é vocês relacionado a esse tema. O que conecta cada um de vocês ao exercício, corpo e mente? Para começar, gostaria de convidar o professor que está aqui do meu lado. Obrigado, Ana. Esse tema é super interessante e meu papel, né, aqui é tentar entender como que o exercício físico pode ajudar os pacientes com transtornos mentais, né? Mas é uma coisa bem interessante porque, assim, eu sou meio fóbico, né, de exercício físico. Então, assim, eu sei o quanto é importante, mas, ao mesmo tempo, eu corro pouco, né? Eu faço pilates. Então, assim, que é o máximo que eu consigo fazer. Qualquer outra coisa que eu tentei não deu certo, né, Michael? A gente já comentou sobre isso algumas vezes. Isso, sim, depois a gente vai discutir um pouco, né? Porque todo mundo fala que faz exercício físico e fica, assim, super feliz, né? E tem um bem-estar, né? Comigo acontece o contrário. Eu faço exercício e fico deprimido. Então, assim, é uma coisa que a neurociência ainda tem que explicar. Mas a gente sabe que, né, brincadeiras à parte, a gente sabe que o exercício físico ele tem benefício para uma série de pacientes, né? É super importante, não só para a saúde, né? Tem a ver com dose, professor? Será que precisa de um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos para você gostar? Talvez, eu acho que essa dose é bem particular de cada um, né? Quanto que cada um suporta, né? Em termos de carga, em termos de atividade física, né? De um modo geral. Mas é tão diversificado que acabou que minha esposa acabou encontrando o exercício físico que eu consigo fazer. Eu estou 5 anos fazendo pilates. Então, eu gosto do ambiente, eu gosto do tipo de exercício. Então, acho que cada um tem que achar qual é o seu exercício aí, né? Para que isso seja não seja um sacrifício, né? E que promova o bem-estar que é necessário aí. E você, Michael, como que você se conecta a esse tema? Então, primeiro agradecer, né, ao espaço, a Ana, ao professor Marco, é sempre uma alegria, né, também faço parte do Neurotech R, é uma grande satisfação fazer parte, e o que me conecta a esse tema é intrinsecamente a minha profissão, né, então tive a oportunidade de fazer doutorado no laboratório do professor Marco, sob orientação do professor Leandro, relacionado à neurociência, especificamente neuropsicologia, e desde então eu tenho estudado a neurociência aplicada ao exercício físico, aplicada ao esporte. E hoje, né, eu trabalho como diretor do Centro de Treinamento Esportivo, que é um espaço maravilhoso, é um espaço que a gente forma muitos atletas aqui dentro, né? Então a gente tem a oportunidade de poder falar um pouco desse tema, tanto para o alto rendimento quanto para o paciente que tem um transtorno psiquiátrico, então, ou transtorno do neurodesenvolvimento, que faz toda a diferença, né? Que é um tratamento não farmacológico que hoje, né, tem sido tratado, talvez, da maneira que há alguns anos atrás ele não tenha sido tão explorado. Então, é uma grande satisfação estar aqui e eu espero poder contribuir de alguma forma para o melhor entendimento das pessoas. Que interessante. Então, você está falando que a gente tem a possibilidade de, além de ter saúde física, uma saúde mental para além do que a gente tinha conhecimento anteriormente, né?
Sem sombra de dúvidas, Ana. Que a gente está acostumado, né, e ao longo da história se conversou muito do papel do exercício para a saúde cardiovascular das pessoas. Entretanto, né, a gente, embora estude as pessoas de maneira reducionista, ou seja, cada uma das partes, a gente não pode esquecer que é um sujeito como um todo. E que o aspecto cognitivo, as questões emocionais que estão ali presentes, né, que é outro detalhe. Todo mundo olha para o cérebro, para a cognição como algo frio. Né? O que é algo frio? As habilidades cognitivas como um todo. Só que a gente esquece que as regulações emocionais também estão ali. Como a gente interpreta essas regulações emocionais também estão lá. Então, esse papo é um papo que muito me interessa e que muito me empolga. E você, Duda, como você se conecta a esse tema? Então, primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E o que me liga ao esporte, né, é o fato de eu viver ele, né, dia após dia. Desde os meus 14 anos de idade, estou ali na pista de atletismo, suando, ralando, correndo atrás dos meus sonhos e vivendo um sonho de fato, porque é uma escolha que a gente faz. Tem os seus prós e seus contras, porque é muito sofrido. Às vezes a gente fala que a gente é atleta e as pessoas pensam que é fácil, mas é muito complicado sentir a dor do treino, as frustrações que vêm, as dificuldades da vida, mas para mim, no final, tudo vale a pena. Então, assim, todo o sacrifício, todo o esforço, para mim, ele é recompensado no fim, e eu amo viver o esporte na prática. Para quem não sabe, eu faço atletismo, faço a prova do lançamento de disco, acabei de ser medalhista pan-americana. Então, assim, é uma alegria viver o esporte, é um amor inexplicável. Parabéns. Professor, a Duda falou que a gente sofre, é doído, mas a gente continua. O que realmente muda no cérebro de quem se move regularmente, quem tem um exercício físico regular durante a vida? Acho que cada vez mais a gente tem obtido evidências, né, assim, na literatura de um modo geral aí, de que o bem-estar físico ele está associado com o bem-estar mental, né? Só que de uns anos para cá a gente começou a falar de saúde cerebral como um todo, né? E a gente sabe que a saúde cerebral depende do sistema imune estar funcionando bem, da musculatura, do sistema musculoesquelético aí, está também em sincronia, né? E isso tudo mantém o sistema cardiovascular funcionando bem e com isso o cérebro agradece, né? Porque está chegando suprimentos para ele da maneira que ele precisa. Mas, além disso, a gente sabe que o exercício físico promove, né, uma modulação de vários dos nossos órgãos, né, de um modo geral. Então, desde liberação de citocinas, né, que vão modular os processos inflamatórios, que vão afetar, muitas vezes, o cérebro, né? Quando a gente fala de saúde cerebral, a gente está muito preocupado com isso hoje, né? É a quantidade de alimento que chega para o cérebro e a redução dessa inflamação no cérebro, que a gente sabe que está associado com um monte de doença, né? E, ao mesmo tempo, né, ao fazer exercício físico, a gente tem a liberação de uma série de hormônios, de neurotransmissores, que promove o bem-estar, né, que a gente estava até comentando um pouquinho ali antes, que tem a variação individual, mas, de um modo geral, as pessoas se beneficiam demais disso, né? Essa modulação, quer dizer, o cérebro ele controla a periferia, mas a periferia também controla o cérebro de alguma maneira, através, né, desses marcadores moleculares que a gente nem sabe quais são todos, né? Talvez o Maicon tenha até aí uma visão mais específica disso do que eu, mas o fato é que tem uma troca, né, entre cérebro e a periferia. E quando você se movimenta, isso está promovendo efeitos benéficos, né, para o nosso corpo, que o cérebro fica satisfeito com isso. Então, a saúde cerebral, ela melhora, e aí, com isso, a saúde mental também melhora, né? Eu acho que é muito por aí, essa troca entre, né, o que acontece no corpo, fora né, da nossa caixa craniana, e o que acontece lá dentro no cérebro. Como que você pode conectar, Maicon, essa fala do professor, assim, como que a gente transita entre esse bem-estar e essa performance esportiva? Então, a fala do professor, né, resume muito bem bastante coisa do que acontece no nosso cérebro. Então, em especial aí, quando a gente começa a melhorar a nossa aptidão cardiorrespiratória, principalmente relacionada à melhoria aí no que nós estamos chamando de aptidão aeróbica, que é a capacidade que você tem de realizar exercícios por mais
períodos mais longos, ou trabalhar com muita intensidade, fazendo o que nós chamamos de exercício intermitente, que o CrossFit está muito famoso aí nesses momentos, a gente tem uma adaptação cerebral que é muito interessante, né? Que são os dois tripés iniciais da adaptação do exercício, né, para o cérebro, que é o aumento da vascularização e o aumento do aporte sanguíneo naquela região, que é uma região nobre. Então, a gente tem isso muito, muito claro, né? Então, outros detalhes importantes também que a gente tem é essa modulação dos neurotransmissores, que basicamente é que muitos dos remédios que nós tomamos no dia a dia, eles fazem, né? Que é o inibidor de serotonina, né? Ou o recaptador, trabalhando nos recaptadores. Então, é isso que se faz, então é uma modulação muito interessante. Mas, embora a gente tenha esses efeitos diretos que o professor Marco comentou, e que são realmente importantes, a gente tem que pensar nos efeitos indiretos, como, por exemplo, a melhora na qualidade de sono. Então, a gente já tem alguns indicativos muito interessantes, melhora na dor, melhora na qualidade de vida. E aí a gente não pode esquecer de novo, né, que embora a gente estude de uma forma revolucionista cada uma das partes, a gente não pode esquecer que é um sujeito todo vivendo o dia a dia, o ambiente. E uma fala que eu gosto muito, o professor Guilherme Laje, na UFMG, fala com uma certa frequência, é que a gente expressa para o mundo através do movimento. Não existe outra forma de se comunicar, né? Ah, mas eu falo. Mas se cortar o movimento do maxilar, eu quero ver você falar ou o movimento da própria língua, você não vai falar. Então a gente se conecta com o ambiente por meio do movimento. Só que, infelizmente, não é só se movimentar. A gente precisa movimentar numa certa intensidade, numa certa duração. E eu não tenho dúvida que o movimento é muito legal, né? Então, o professor Marco se adapta muito bem ao Pilates, mas tem pessoas que se adaptam muito bem à dança, que se faz com outras pessoas. E aí a interação social também está presente, né? Então, a gente tem muita coisa legal para isso, e aí acho que a gente não pode esquecer que não é só uma coisa é, recebendo os efeitos benéficos, nós temos efeitos benéficos tanto diretamente quanto indiretos. Michael, você deu alguns exemplos de alguns exercícios, por exemplo, o CrossFit, o próprio Pilates. Tem algum exercício que traz maior bem-estar ou isso é pessoal? A gente consegue, por exemplo, ter tipos de exercício que para todo mundo vai ser mais benéfico ou é realmente para cada um, igual prescrição médica? Olha que legal, né? Então, assim, eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, assim. Todo mundo quer saber a fórmula mágica do bem-estar, a fórmula mágica das mudanças, e talvez essa seja a grande magia de tudo, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil prescrever treino, porque você precisa ter um conhecimento, então não é só caminhar. Você precisa caminhar numa certa intensidade, numa certa duração, numa certa qualidade, mas a sua fala é: qual que é o melhor exercício? E aí eu acho que eu consigo, embora seja muito difícil, eu acho que eu consigo responder de uma forma bem tranquila. O melhor exercício é aquilo que você consegue fazer com prazer e regularmente, e aí não importa qual, né? Então a gente precisa se sentir bem. Então, o professor Marco, eu gostei muito assim do exemplo, a introdução dele nos exemplifica bem. Ó, tem 5 anos que eu faço, é o melhor exercício que existe, é o Pilates. Né? Eu tenho certeza que se perguntar para a Duda qual que é o melhor exercício que existe, eu tenho certeza que é o lançamento de disco, porque é aquilo que a gente consegue fazer e a gente não faz algo que a gente não gosta. Esse é o ponto legal, a gente evita coisas que a gente não gosta. Eu não tenho dúvida que a Duda só se permanece como atleta, e eu te falo, é muito difícil ser atleta, né? Eu convivo com vários deles todos os dias. Assim, não é nada fácil ser atleta. E eu digo o seguinte: por que eles continuam fazendo? Porque ainda é prazeroso, porque eles ainda se sentem bem fazendo, porque eles têm grandes amizades aqui, porque a experiência de ver o hino brasileiro tocando num pódio é fenomenal. Eu tive uma experiência nos Jogos Paralímpicos de 2024 de assistir o hino brasileiro em loco, de uma atleta que trabalhava com a gente, né, que eu convivia com ela no dia a dia. E eu te falo que para mim, né, na arquibancada, escutando um hino foi algo mágico, imagina para ela que realizou esse, né? Então, porque ainda é prazeroso, porque ainda faz parte. Porque senão, 2 horários de treino, né, o exercício intenso, que não é fácil, é porque a gente gosta. Então, esse é o ponto. Então, muito tranquilo responder essa pergunta qual é o melhor exercício? Aquele que te faz bem, que te faz sorrir. E esse é o ponto.
Ô Duda, o Michael falou muito do prazer do exercício. Como que você vê o equilíbrio entre o prazer de treinar e o peso da exigência de ter que treinar, das dores, de tudo isso que você trouxe, assim? É, como que é esse equilíbrio quando você tem um corpo que é instrumento de trabalho e é sua identidade, né? Nós aqui, por exemplo, não temos o corpo como instrumento de trabalho. Como que você vê esse equilíbrio? Como que você consegue equilibrar? Olha, essa é uma pergunta que me aperta um pouco, porque quando eu comecei no esporte, no atletismo, eu não tinha muito conhecimento, na verdade, do que era o atletismo em si. Então eu fui aprendendo aos poucos e fui vivendo de acordo. E eu tinha, vamos dizer, aquele paradigma na cabeça de, eu sou mulher, porque a gente tem vamos dizer, esse medo, assim, essa cisma. Sou mulher, vou ter que fazer um treino intenso de academia, meu corpo vai ser modificado, eu vou ficar de uma forma talvez um pouco mais bruta, não sei. E por muito tempo eu lutei contra isso. Por mais que eu amava o esporte, eu tinha esse medo de, nossa, vou ter que lidar com julgamentos da sociedade, vamos dizer assim, né? Porque quando eles veem uma menina um pouco mais parrudinha, mais fortinha, as pessoas olham diferente. Mas aí eu fui aprendendo a lidar e eu fui entendendo que era o que meu esporte ia me gerar no futuro. E tá tudo bem, hoje eu aceito isso. Hoje eu amo, na verdade, isso, sabe? E o equilíbrio é algo muito louco, na verdade, porque eu falo assim, a melhor forma da gente poder falar de algo para alguém é vivendo. E eu só descobri o meu limite quando eu cheguei em um momento que eu ultrapassei ele, que eu fiquei, vamos dizer assim, acabada. E é muito complicado, porque eu tenho que saber até onde eu vou, até onde eu vou parar. Igual no momento que a gente está agora, a gente está num período de treinamento que a gente chama período de base, que a gente faz o período de força geral, a gente trabalha todo o corpo. E assim, já me ocorreu várias vezes de sair do treino e eu saía chorando, mas não de dor, mas por exaustão. Mas eu entendo que eu faço por prazer, porque eu poderia muito bem juntar minha mochila, ir embora para minha casa e seguir a minha vida normalmente. Mas é uma escolha que eu fiz e eu faço todos os dias. De tá doendo, vai doer, é difícil, vai ter inúmeros obstáculos, mas que vai valer a pena um dia. E já tem valido a pena para mim todos os dias, porque eu falo que o esporte ele mudou a minha vida. Ele me proporcionou coisas que talvez eu nunca viveria se eu fosse uma pessoa comum, vamos dizer assim. Mas é muito para mim eu achei esse equilíbrio vivendo na prática, entre entender que meu corpo é meu instrumento de trabalho, mas eu faço isso com prazer. Eu levanto todos os dias determinada, sabendo que eu vou buscar, sabendo que vai doer, que vou sofrer, mas que é o que eu amo e não tem como lutar contra isso. Você falou que você só descobriu o seu limite quando você ultrapassou ele, né? Sim. Professor, existe uma dose ideal para a saúde mental? Ou a gente está falando muito aqui sobre individualização, né? A gente consegue ter alguma dose ideal de frequência, intensidade, prazer, ou pelo menos um mínimo Acho para que a a gente gente, trazer saúde mental? acho que a gente tem que pensar no exercício, né, como tudo na vida, assim. Tudo que a gente estica o nosso limite, a gente gera estresse, né? Então, por mais que você goste de exercitar, por mais que você goste de estudar, né? Agora nós estamos na época de Enem aí, o meninado estudando, eles sabem que eles têm que estudar, é um estresse, né? E quando tira a nota boa, é um alívio no final, né? Assim, você tem aquela satisfação. O exercício é a mesma coisa, ele promove estresse, né? E toda vez que a gente tem estresse no corpo, a gente produz hormônios são os hormônios associados com o estresse, né? Que vão ter efeito no sistema nervoso central, tá? O equilíbrio que acontece depois que todo né, esse estresse ele volta para o nível de baseline, né, o basal aí que a gente chama, é aí que começa a aparecer os efeitos benéficos, né? Então, quem faz musculação, por exemplo, sabe que o músculo dói se ele não estiver doendo, porque não tem estresse. Se não tiver estresse, ele não vai ter a hipertrofia, né? Não é isso, Michael? Então, assim, o estresse é que faz as coisas andarem. A gente precisa de uma dose de estresse. Entendi. Né? Agora, quando é demais, aí também a balança pende para o outro lado, né? Estresse demais leva a doença mental, né? Como leva também a ruptura de ligamentos, você estressa demais o ligamento, o músculo, você tem problemas. Agora, como a gente falou no início, isso é muito individualizado.
Não tem jeito de você falar com a pessoa, olha, você vai aguentar tal carga de exercício, né, ao longo do tempo, você pode até ir acompanhando, né, os personal trainers, acho que eles fazem isso muito bem, né, eles vão acompanhando o limite da pessoa e vão, né, aumentando as cargas até chegar no limite. Chega uma hora que não tem jeito, né, você tem um efeito teto aí. Eu acho isso que a gente tem que respeitar muito, né, a partir da hora que não, né, já não está tendo benefício, começa a trazer os malefícios, nem acho que qualquer coisa que a gente faça, o exercício não foge a essa regra. Hoje eu estava escutando na rádio de manhã, na hora que eu estava descendo, tem um médico que fala de manhã na CBN, esqueci o nome dele. E ele estava falando isso, uma pessoa perguntando, ela tem condromalácia patelar. Qual que era a quantidade de exercícios que ele podia fazer? E aí ele falou, olha, você vai fazendo até doer, se começar a doer, para, porque é o sinal de que você não vai ultrapassar esse seu limite, né? Então, acho que é muito por aí. Com o atleta é um pouco diferente, né, Duda? O atleta ele vai ter que se desafiar mais, porque o objetivo dele é realmente se superar e superar outros, né? E então, você vai além do limite, né? É a profissão, aí é a parte da profissão, né? Você tem que se desafiar mais. Além do limite nosso, né? Do limite dos próprios Pessoas mortais. comuns, pobres mortais. A gente vai na dor, sem dor, tá bom, tá ruim, tá sol, tá chuva, a gente vai do mesmo jeito. Ô, Duda, você falou que em algum momento você ultrapassou o seu limite, né? O que hoje você consegue entender assim, ó, meu limite é daqui eu não passo mais. O que te ajuda a dar uma freada? Então, eu faço treinos, faço 2 períodos de treino por dia. Então, assim, tem dias porque o corpo da gente ele funciona cada dia de uma forma, porque a gente manda muita carga, é muita carga em cima do corpo. Então, assim, tem dias que eu já acordo e, ó, já percebo, hoje eu já tô um pouco mais cansada, não posso exagerar, minha posterior tá um pouco mais travada, não posso exagerar muito. O meu ombro e meu peitoral é os músculos que eu uso bastante, porque é o movimento que eu faço do lançamento do disco. Então, por exemplo, já sinto que eu já fiz um lançamento, senti que deu uma puxada além, já entendi que eu vou ter que respeitar um pouco mais o limite do meu corpo, porque ele já está um pouco mais desgastado, um pouco mais cansado. Hoje eu já consigo entender um pouco mais o meu corpo, porque eu entendi que eu preciso de escutar. Não é só abusar e dar uma de doida e ir treinando, igual uma doida, porque senão às vezes eu vou esgotar o meu corpo. E a gente tem que entender que há um momento que tem uma coisa que eu custei a entender que às vezes, descanso também é um treino. Não é só treinar, treinar e treinar e treinar e treinar. Porque o corpo ele chega no limite, sim. E tá tudo bem, porque esse é o intuito. Mas para a gente evitar de ter um esgotamento físico total, né, que a gente chama de overtreino, eu aprendi a escutar o meu corpo. E além do desgaste físico, tem o desgaste mental também, né? Então, eu entendi. Para mim, o que mais me pesou foi o fato de eu ter chegado no meu limite mental mesmo. Porque eu não acreditava. Infelizmente, eu tinha esse preconceito na minha cabeça de que a ajuda psicológica não é necessária, mas a gente tem que tanto treinar o físico quanto o mental, porque a gente fala que quando a gente chega numa competição, o que demanda mais é o mental e não é o físico, porque ali você coloca tudo em prática, a gente treina todos os dias, então eu sei o que eu tenho que fazer, mas aí entra outros fatores, que é o nervosismo, a ansiedade, e esse ano mesmo eu competi o Campeonato Brasileiro Sub-23, que no dia de competir eu tive uma ansiedade tão grande, mas tão grande, que ela me paralisou. Me paralisou. E por isso eu poderia ter deixado tudo, jogar tudo por água abaixo. Mas durante essa competição, infelizmente, ela me travou, mas eu consegui voltar, entender que eu precisava de trabalhar isso, de entender que eu preciso de respeitar meu corpo, escutar os sinais, né? Porque quando a gente já começa a ficar ofegante, uma preocupação excessiva, já vem vindo os sinais, né? E aí eu voltei, eu entendi, aí eu faço acompanhamento psicológico, que é extremamente fundamental. Depois que eu abracei de fato tudo, eu virei uma chave na minha cabeça, de fato. E hoje eu tenho vivido dias muito mais tranquilos. Michael, quando que esse estresse que a Duda está falando, assim, de além do limite, pode gerar algo crônico, um estresse crônico nas pessoas e normais, né? Nós normais e também nos atletas. Legal essa pergunta, né? Até porque uma dos projetos de pesquisa que eu tenho trabalhado aqui no INPT, Neurotech R, é
entender um pouquinho das tomadas de decisões, dos processos cognitivos envolvidos no exercício físico de alta intensidade. Né? Então, a gente já tem indicativos muito legais de que o exercício físico ele melhora. Então, embora muitas pessoas, né, principalmente os professores na escola, ficam muito bravos com os alunos que chegam na educação física ou que chegam no recreio extremamente ativos e agitados, que isso seria prejudicial para o aspecto dele como um todo na escola, mas não é. O exercício moderado ele tem um papel muito importante para a cognição. Mas quando você excede isso, né, e a gente tem feito isso no modelo experimental aqui no laboratório, é que a gente tem uma redução do desempenho cognitivo. Então, a gente gera um estresse e isso é uma questão importante, mas que para nós que trabalha com rendimento, a gente precisa reduzir esses defeitos. Então, uma das coisas que a gente tem tratado no laboratório é buscar alternativas para que essa redução do desempenho ela não aconteça. Então, isso é uma questão clássica e que automaticamente, né, igual a Duda comentou, e o professor também, o professor Marco também, né, tudo a gente precisa de um equilíbrio. Então, até onde eu chego no equilíbrio, tudo em excesso, né, a grande parte das questões em excesso, ela é ruim, o exercício não é diferente. Então, eu vou ter uma lesão relacionada a isso, eu vou ter um estresse, né, igual a Duda comentou, psicológico em relação a isso, porque não é fácil, né, você vai se sentir com dor, você vai sentir pressão, e muito da nossa vida, né, e principalmente no que diz respeito ao exercício, as pessoas perdem esse equilíbrio. Né? Vamos dar o exemplo do CrossFit novamente. Né? Você tem um monte de gente gritando para você vai, o rock and roll comendo solto e como você não vai? Talvez você tire ali aquele algo a mais que num certo momento é interessante, mas que depois você pode ter as consequências desse a mais, dessa motivação a mais. E o grande detalhe, né, quando a gente fala dos atletas de alto rendimento, e aí a Duda comentou de uma forma muito legal, né, e eu fico muito feliz, porque ela é uma das atletas do nosso centro, de entender que o treino é o estímulo e o descanso. O descanso ele faz parte. Então, toda vez que num processo de treinamento eu coloco um descanso, ele não está um descanso ali à toa. Ele está um descanso porque aquilo faz parte. Então, qualquer adaptação ao exercício, ela vem junto de um processo de descanso. E outro detalhe que a gente aprendeu ao longo do tempo não é treinar muito, é treinar certo. Em alguns momentos eu vou precisar de muito volume, em alguns momentos eu vou precisar de muita intensidade, em alguns momentos eu vou precisar descansar. E tudo isso ele faz parte de um planejamento. O que, por isso que eu digo que é importante, assim, muitas pessoas hoje querem prescrever exercícios sem conhecer, querem dar dicas nas redes sociais sobre exercício. Não é bem assim, né? Então, por exemplo, a Duda, ela recebe um tratamento diferenciado, porque ela tem um fisioterapeuta aqui, que se ela quiser ir lá, ela vai conversar. O treino dela é monitorado, então a gente sabe o quanto de dor ela está sentindo, em qual local ela está sentindo dor. A gente tem uma percepção subjetiva de esforço dela, então como é que ela está se percebendo, a gente consegue, quando ela recebe, como é que está a recuperação dela, e a grande maioria das pessoas não trabalham dessa forma. Se elas estão trabalhando dessa forma apenas por fazer o exercício, ok, não tem problema nenhum. Mas se eu quero chegar a um rendimento, e hoje isso tem sido muito comum, né, as corridas de rua, melhorar o meu desempenho, né, correr cada vez mais rápido, eu acho que aí nesse momento você precisa de uma ajuda mais como diz, capacitada para isso. Talvez você sozinho, só com conhecimento, a gente não consegue dizer. E no final, né, como a gente diz, equilíbrio é tudo. Então, se eu estiver bem, né, se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver fazendo parte disso, tudo vai se resolver. Que no esporte não é tão lindo assim, tá? Então, tem alguns momentos que a gente vai dizer para a Duda assim, ó, não vai ser fácil. Inclusive, ela já brincou, o período que ela está agora não é um período fácil. O período que ela está agora é um período de muito sofrimento. E é mais ainda, quer ver? Olha que legal o esporte. E acho que isso é importante as pessoas conhecerem. Eu sou o melhor da minha categoria no sub-15. Sou o melhor da minha categoria no sub-16. Eu sou a melhor da minha categoria no sub-18. Ou seja, eu recebo Bolsa Atleta e eu tenho a condição de ter Bolsa Atleta por causa dos meus resultados. Mas depois que você faz 18 anos, você está no adulto. E aí você não tem os meus resultados e você não tem a Bolsa Atleta, porque nós não pensamos no processo. Nós só queremos o produto, que é a medalha. E aí é mais uma angústia que a gente está dando para os atletas, que você tem que treinar em 2 períodos, você tem que treinar ao máximo, você tem que ter uma equipe toda te ajudando, mas você não tem nenhum aporte financeiro. Apoio financeiro. Né? É isso, e a gente esquece, né? Então, esse é um ponto importante, e é o processo também que a gente tem.
Como é que você vai estar bem mentalmente se você não consegue ter uma condição básica que é se sustentar? Né? Você quer pegar o ônibus para vir, quer ter uma boa alimentação, comprar bem o seu suplemento. É tudo muito difícil, então não é fácil ter atleta nesse sentido. Para nós, né, pessoas normais, né, isso é um ponto, né, e essa fala para mim está correta. Quem é atleta não é normal, você pode ter certeza que não é, porque o que ele sabe Tá fora da não é curva, né, normal. Mike? O que eu falo, pessoal, é o seguinte: o atleta faz o que as pessoas comuns não têm a menor condição de fazer. E por isso eles são atletas, por isso que eles são diferenciados, porque é muito difícil. Mas então, nós, pessoas normais, temos que entender que a gente também tem que buscar esse equilíbrio. O pouco é ruim, o excesso também é ruim. Até quando eu vou? Né? Até quando vai ser o meu limite? Em algumas questões eu preciso de ajuda, em outras eu não preciso. Michael, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não pode passar sem falar do exercício físico. A gente falou das partes que são muito boas, né? Mas eu acho que tem um aspecto dele, principalmente, né, que a gente tem visto cada vez mais evidência nesses esportes coletivos, tipo futebol americano, onde tem esse, né, boxe, né, que você tem esse impacto no cérebro. Agora parece ter um artigo novo agora, até com tiro, né, tiro ao alvo dentro de ambiente fechado provoca ondas que vão impactar no cérebro, né? E a gente sabe que assim, o caso mais, né, os casos mais conhecidos são dos lutadores de boxe, né, e dos jogadores de futebol americano, né? Mas tem aparecido também agora de futebol, né? As crianças, na Inglaterra, eles proibiram crianças de cabecear agora a bola, né? Por causa de trauma, né? Microtraumas e traumas repetidos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar, eu acho que essas bandeiras vermelhas que vão aparecendo, né? Elas têm que ser consideradas, né? Assim, porque né, o atleta ele sabe que está sujeito a isso, né? Mas a população geral, por exemplo, pega a meninada, põe a escolinha de futebol e vão cabecear a bola, gente. A gente não sabe o que vai, né, acontecer em termos de microlesão aí, que pode provocar alterações de comportamento, né? Uma doença neurodegenerativa mais precoce do que seria, né? O que você acha disso? Eu só queria comentar uma coisa que vocês falaram das dificuldades, e elas são muito reais, sabe? A realidade do atletismo no Brasil ela é muito complicada, né? A gente tem o auxílio, né, que é de Bolsa Atleta, do governo e tal, que é relativo à nossa colocação a competições, né, ao ranking brasileiro. Mas aí, quando a gente para a gente olhar todo o ao redor, né, todas as circunstâncias, se a gente fosse, igual o Michael falou, quem é atleta não é normal, isso é um fato. Quem é atleta não bate bem na cabeça, porque, assim, é loucura, é muito sofrimento. Mas uma frase que a minha treinadora fala e que eu levo muito para mim é: Duda, você tem que ser uma dentro e fora da pista. Quando você entrar na pista, pense que você é uma super heroína. E vai lá e coloca tudo aquilo que você treinou, porque o difícil é treinar, gente. E assim, antes que não, difícil é competir, que a gente fica nervosa, ai meu Deus, não sei o quê. Mas não, o difícil é treinar. Competir, a gente só vai colocar ali em prática o que a gente faz diariamente, a gente faz repetidamente. Nossa, tantas vezes que a gente faz o mesmo movimento que não tem como esquecer, não fica gravado na cabeça. Então, tipo assim, não tem como a gente chegar na competição, que foi o que me aconteceu, falar, ai, travei. Mas o que me travou foi a ansiedade, né? Mas é entrar na pista e falar assim, não, cheguei aqui, me matei, igual o Maicon também falou, esse período de treinamento é muito sofrido, gente, muito sofrido mesmo. Eu ir no meu limite todos os dias, eu chego em casa todos os dias esgotada, mas faz parte e, assim, eu vou colher os frutos, porque, assim, muitos querem o produto, mas ninguém quer passar pela aprovação, né, pela dificuldade. Mas quem passa, colhe os frutos disso e vale a pena, gente. Perfeito, né? Então, assim, trazendo essa fala da Duda também, a pergunta do professor Mar, talvez o grande ponto, professor, e seja a fala da Duda é muito legal. A gente tem uma frase aqui no meio esportivo, é que a gente ganha medalha todos os dias. No dia da competição a gente vai lá buscar. Né? Então, o difícil é o dia a dia. E aí, o problema do futebol americano, do boxe, do próprio futebol, não é a competição naquele dia, né? Porque aquele dia é um dia, mas o problema é quantos outros dias eu preciso passar
tendo essas microlesões cerebrais acontecendo no dia a dia. Por exemplo, como é que eu treino boxe? Vai, lutando boxe. Como é que eu luto boxe? Dando soco na cabeça das pessoas. Então, ou seja, eu tenho que fazer isso repetidamente. Como é que eu treino futebol americano? Então é da mesma forma. Então, concussão cerebral, que é o termo dessa lesão que ocorre por essa batida, né, usando a cabeça, ela é muito séria, né? Eu fico imaginando aqui agora, depois da fala do professor do tiro com arco, né, os giros, né, das pessoas, por exemplo, quantas vezes a Duda gira para fazer o lançamento do disco, né? Quantas vezes um atleta de judô que não tem soco na cabeça, ele é jogado ao chão. Então, quantas vezes ele é jogado ao chão e aí o que acontece na hora que você é jogado ao chão com aquela demanda física? Então, é algo que a gente começou a perceber. E aí o detalhe é que começaram a perceber isso no acaso. Então, as pessoas começaram a perceber, principalmente no futebol americano e no boxe, e seus colegas começavam a ter uma demência antecipada, então eles tinham sintomas de demência de forma antecipada, e a gente sim precisa tomar cuidado disso, né? Eu sou de um esporte chamado Taekwondo, em que a gente chuta a cabeça das pessoas. E aí eu falei, poxa, eu vou dar uma olhada nisso, né? Como é que é essa questão? E por incrível que pareça, um esporte em que se acerta a cabeça, dificilmente a gente tem reportado muitos casos de concussão cerebral. Por quê também? Porque quando acerta é esbarrando, e quando está no mesmo nível, que é o que acontece, isso dificilmente acontece. Então, a frequência ela é menor. A gente precisa olhar caso a caso. O que a gente sabe é qual é o tamanho da bola ideal para um menino de 7 anos poder fazer o cabeceio. Digo para vocês, muito provavelmente na escolinha eles não estão preocupados com esse peso da bola, porque a bola é uma só. Então a gente talvez em algum momento a gente vai precisar falar sobre isso, porque isso é muito sério. Só que se a pessoa fizer por pouco tempo, talvez não seja o problema. Mas e se ela fizer por muito tempo? E aí, professor, trazendo uma ideia disso, quando a gente começa a propagar isso na mídia, então, exemplo, qual esporte nós gostamos muito, muitas pessoas param para ver? É o famoso MMA, né, em que as pessoas socam a cabeça umas das outras e que ela tem uma possibilidade de ter uma demência antecipada. Mas para eles isso está muito claro, porque eles já chegaram no alto nível. Só que quantas pessoas eles começam a influenciar? Eu sou de uma cidade pequena, né, e um dia eu vi na minha cidade pequena no bar lá onde a gente jogava sinuca, né, um informativo. Fulano de tal vai fazer uma briga contra fulano de tal, né, no barranco ao lado do campo, né? Então estava super bem resolvido. E eles treinaram um mês antes para essa luta no barranco ao lado do campo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então as pessoas precisam saber. Então esses momentos são muito legais para a gente poder informar as pessoas, né? E numa sociedade em que a escolaridade não é tão elevada, a gente precisa trazer essas informações de uma maneira muito séria e com muita qualidade. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade e o professor ter lembrado disso, né, que a gente não conseguiu. E a questão é a gente convencer as pessoas, né, assim, a sociedade de modo geral, que a saúde cerebral, né, é importante cuidar dela tanto quanto do coração, do rim, do fígado, né, e dos músculos. Isso ficou muito patente nos últimos anos com a isquemia cerebral, né? Que hoje a gente sabe que é o ataque cerebral. Começou a ter algum sintoma, corre para o hospital porque tem solução. Antigamente, não. O paciente tinha um ataque isquêmico cerebral, ficava lá esperando. Vamos esperar para ver como é que fica, vamos fazer reabilitação. Hoje a gente tem tratamento e a pessoa muitas vezes sai sem sequela. Eu acho que é chamar atenção para isso. Essa saúde cerebral é muito importante, a gente tem que cuidar do cérebro do mesmo jeito que a gente cuida do resto. Gente, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso podcast e eu queria, para a gente finalizar, o professor falou aqui sobre saúde mental. Como que a gente pode entender o exercício como uma ferramenta, né, como um remédio para essa saúde mental? Eu acho que, resumindo tudo que a gente já falou aqui, né? O cérebro ele tá isolado dentro dessa caixa, né, de proteção, mas ele se comunica o tempo inteiro com a periferia. Então, tudo que acontece na periferia do corpo acaba tendo algum reflexo no cérebro, assim como ele, né, controla várias das funções na periferia. Então, é sempre o ponto de equilíbrio, né? É a harmonia, né? Nem tanto excessos para um lado, nem
quanto para o outro, a gente sabe que eles trabalhando juntos, a gente tem o que a gente chama de homeostase, né? Que é um estado onde os órgãos, né, incluindo o cérebro aqui, eles estão funcionando no seu melhor, né? Eu acho que isso que é o objetivo de se atingir, né? Essa homeostase aí, essa harmonia de funcionamento da periferia com o nosso cérebro, né? Gente, adorei a conversa, foi muito enriquecedora, aprendi muito com vocês e a gente entendeu que o exercício, para além dos benefícios estéticos, tem um benefício mental muito importante, mas por outro lado a gente tem que entender também o que pode ser maléfico nesse exercício quando a gente pensa também em cérebro. A gente deu aqui alguns exemplos de esportes que podem ser maléficos e também de ultrapassar o limite. Então, a gente também tem que personalizar cada exercício para cada pessoa, para que o corpo e o cérebro dancem juntos. E como toda dança, né, a beleza está nessa harmonia, na dose certa. Chegamos ao final de mais um episódio do Neurovila, o podcast do Neurotech R, um espaço para transformar temas profundos em conversas acessíveis e compartilháveis. Se você gostou desse episódio, siga o Neurovila na sua plataforma preferida. Envie esse episódio para alguém que pode se beneficiar e compartilhe suas perguntas com a gente. Até a próxima!